Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é o Wellington Silva, bacharel em administração com MBA em Business Commerce, responsável pelo desenvolvimento da rede de concessionárias Iamar. E o tema da nossa entrevista será o impacto da mecanização na agricultura familiar. Como é que estão as coisas, Wellington? Tudo bem com você? Olá, tudo bem, Divina? Como que tá? As coisas que estão tudo muito bem. E com vocês aí? Excelente, meu amigo, excelente. Você sabe que quando eu vi esse tema, eu falei, cara, eu quero falar sobre isso, porque o tempo inteiro a gente está falando de inovação, falando de desenvolvimento de novas tecnologias, mas, no geral, voltado para os grandes produtores, para a agricultura mais comercial, aquela agricultura mais robusta. O pequeno, a impressão que dá é que tem um gap aí, que a coisa assim não tem tanta coisa para ele. E aí eu já vou começar te perguntando exatamente isso, Wellington. Existe mecanização na agricultura familiar disponível aí para o pessoal melhorar e aprimorar os manejos, o plantio? Sim, existe, claro. Há um bom tempo já essa questão de mecanização para a agricultura familiar vem se tornando destaque, inclusive, recapitulando o que você disse, né, em relação, quando a gente fala em inovação, tecnologia, a gente sempre pensa, de fato, em grandes produtores, para máquinas de maior porte, mas hoje tem muita coisa já disponível, né? Inclusive, a nossa empresa ela é uma empresa voltada para esse segmento de agricultura familiar, e também temos muitas inovações, como também outros fabricantes de equipamentos também hoje estão bem inseridos dentro desse mercado. Cara, a Iamar realmente ela tem uns negócios diferenciados, né? Eu vou nas feiras, aí eu vejo, tem coletadeira pequenininha, tem uns negócios assim bem bacana. Conta um pouco sobre como é que surgiu essa tendência da Iamar, como é que surgiu a empresa, há quanto tempo ela está no Brasil? Conta um pouco dessa história para nós. Claro, Divina. A Iamar é uma empresa centenária de origem japonesa, né? Fundada em 1912 pelo seu Magokishi Yamaoka, né? E está dentro do DNA da Iamar atender esse nicho de mercado, se é que assim podemos chamar, né? Voltada sempre para os pequenos produtores. O seu Magokishi foi muito visionário na época. Ele começou em projetos de desenvolver um motor diesel de pequeno porte. Existia no Japão uma dificuldade muito grande na questão de motorização a diesel, só existia grandes motores oferecendo pouca potência, né? E ele foi posso dizer que foi um dos pioneiros aí nessa questão de desenvolver máquinas compactas, né? E assim se perpetuou a história da Iamar. No Brasil, a gente atua desde 1957 aqui, a gente tem um portfólio bem interessante e bem direcionado também para pequenos e talvez ali médios produtores, mas o nosso maior foco e resultado que a gente obtém, ele está voltado muito para a agricultura familiar. Cara, você vê a importância da gente conversar, né? Eu achava, do fundo do coração, que a Iamar era chinesa, cara. Não. As máquinas eram chinesas, eu não achava que era japonesa. Não. É uma empresa de origem japonesa, né? Dentro do nosso portfólio de produtos, né, a gente consegue contemplar aí toda a parte de agricultura, fornecendo aí portfólio de tratores. A Iamar também tem uma parceira que vem da Índia, né, que seria a Solis, mas a gente também oferece produtos genuínos japoneses, como o nosso trator YM, a nossa coletadeira, que está muito direcionada para esse público que nós estamos falando, né, que são os pequenos produtores, principalmente nessa questão de agricultura familiar. Também oferecemos máquinas de construção civil, motores, geradores, tudo aí para facilitar a vida no campo. Cara, e os asiáticos, eles são incríveis, né? Eles são conhecidos pela qualidade dos produtos, né? Eles têm... Exatamente. E essa coisa de pegar também as máquinas e diminuir de tamanho, né? Eles são impressionantes, como é que eles conseguem fazer isso? E a agricultura familiar no Brasil, cara, fala-se em 70% daquilo que é produzido no Brasil, que é pela agricultura familiar. Eu não sei até que ponto esses números são, assim, verossímeis, não, mas
é bem representativo. Me conta uma coisa, qual é o impacto da mecanização na agricultura familiar? Bom, a mecanização tem desempenhado um papel fundamental, né, na transformação da agricultura familiar, gerando diversos impactos positivos e em diversos aspectos. Ela aumenta a produtividade ao automatizar os processos que antes eram executados manualmente, permitindo aí uma produção mais rápida, em muitos casos em maior escala. Além disso, contribui para a redução de custos operacionais, diminui a dependência de mão de obra manual, né, de mais número de colaboradores. E essa modernização também melhora a qualidade e consistência dos produtos que são produzidos, né, por essa classe de produtores. E ao mesmo tempo que facilita a inclusão de máquinas, promovendo maior competitividade e resiliência no mercado atual, né? Pois é, mas um dos grandes problemas de boa parte dos produtores da agricultura familiar é justamente a falta de recursos, a falta de Exato. dinheiro. Essas inovações, essa tecnologia, ela está disponível com custos acessíveis para esses produtores? Sim, ela está disponível. Muitas vezes o custo também é bem atrativo, né? Existem diversas formas de fazer hoje essas aquisições, inclusive se tratando de linhas de financiamento, entre outras formas de fazer esse tipo de aquisição, mas sim, são bem acessíveis. Quais são as tendências e os desafios da mecanização agrícola para os pequenos produtores? E também, porque às vezes a gente fala de pequeno produtor, agricultura familiar, lógico, o produtor é pequeno, né? Mas tem segmentos em que os produtores precisam de equipamentos pequenos, como, por exemplo, o setor de HF. Né? Muitas vezes o cara precisa de uma máquina que faz canteiro, alguma coisa nesse sentido. Né? Quais são as tendências e esses desafios dessa mecanização agrícola? Sim, vamos lá. A questão de desafio é, Divina, a questão de mão de obra, né? Independentemente da escala hoje que a gente trabalha aí, ou é grande, médio, pequeno, agricultura familiar, existe aí essa questão de escassez de mão de obra. E a tendência natural é cada vez mais a introdução de novas tecnologias, máquinas, para poder suprir aí esse gap que acaba trazendo, né? Cara, você sabe que eu estava ouvindo no programa essa semana, eu tenho uma parceira aqui no programa que ela fala sobre gestão de pessoas, e ela falava uma coisa interessante. Teve uma época, um tempo atrás, que o empresário ele tinha um monte de currículo na mão para escolher quem ele queria, né? Aí ele escolhia um funcionário e tal, não estava legal, não, vou trocar, vou mandar embora. Hoje não. Hoje ele não tem essa quantidade de currículos e é o colaborador, a pessoa que está em busca do emprego é que escolhe onde ele quer trabalhar, a forma como ele quer trabalhar. Sim. E mudou, né? Mudou esse conceito. E realmente é uma dificuldade que se tem. Você deixou muito claro, e foi bem legal isso. O pequeno, o médio, o grande. Todo mundo tem a mesma dificuldade, que é mão de obra. E eu acho que aí a tecnologia entra facilitando cada vez mais, né? Sim, tem uma questão também de vida, que é a questão de gerações, né? A gente pega... A minha família é de produtores, né? Pega o meu avô, ele era produtor, o meu pai... ele ficou durante um período dentro da agricultura, e eu, por exemplo, hoje eu estou na agricultura, mas não diretamente produzindo, né? Então tem também essa questão de gerações, e isso é o que nós mais conseguimos perceber dentro do campo, né? Muitas vezes o pai, ele está firme lá no campo, enraizado, ele não quer abrir mão disso, mas o filho já tem mais uma mente aberta, ou de dois caminhos, né? Ou ele está pensando em sair da agricultura, né? Ou ele está, de fato, querendo revolucionar essa agricultura. E aí que eu poderia até complementar, né, a tua pergunta em relação à tendência, essa nova geração, os que ficam, de fato, no campo, eles estão muito mais abertos a tentar descobrir novas soluções, novas tendências para otimizar os processos dentro lá do campo, né? O fato, então, de ter equipamentos, de ter máquinas que ajudam nessa lida diária, quando eu falo lida, é no sentido de ser trabalhoso mesmo, acaba facilitando, então,
com que essa nova geração queira continuar no agronegócio, queira continuar trabalhando a terra? Com certeza, Divino. Eu acho que isso é o principal motivo aí que impulsiona, né, a nova geração, a utilização de equipamentos para facilitar a vida, né? Cara, o fato de ter esses equipamentos, eles ajudam a ter um melhor aproveitamento de recursos naturais. Por exemplo, no uso de um fertilizante, você consegue otimizar melhor isso do que se fosse manual, por exemplo? Olha, Divino, essa pergunta ela é bem complexa, né? Eu vou te responder ela em base aqui das minhas informações que eu tenho. Digamos que tem um produtor de hortifruti, né? Hortifruti seria HF, né? Frutas e verduras, mas mais especificamente é o segmento de verduras. Quando a gente fala em mecanização, muitas vezes a gente consegue otimizar esses processos, reduzindo o uso de fertilizantes ou agrotóxicos, como, por exemplo, hoje existem máquinas que podem fazer a remoção aí de ervas daninhas dentro da cultura, né? Já mapeia tudo isso, consegue extrair essas ervas daninhas, sem a necessidade de você fazer uma aplicação, por exemplo, de um herbicida nessa cultura, né, que obviamente você está prejudicando aí a questão de solo, questões ambientais, né? Então, sim, pode trazer soluções aí que facilitam também esse ponto. Então, agora você vai tirar uma dúvida minha aqui, porque deu um nó na minha cabeça. Quando você falou que tem máquinas que fazem esse mapeamento aí e que já vão lá diretamente, né? Eu sei, por exemplo, de máquinas para grandes culturas que fazem isso, né? Sim. A impressão que eu tenho aqui na minha cabecinha é o seguinte, é que a máquina para a agricultura familiar, para reduzir custos, você acaba tirando tecnologia, deixando ela com o mínimo de tecnologia possível para que a pessoa possa ter acesso, possa comprar a um custo mais acessível. Eu estou errado no meu pensamento? Não, Divino, você não está errado, né? Eu estou já te trazendo umas informações falando sobre tendências, né? Opa! Hoje a gente já vê isso. Recentemente eu tive na Itália, numa feira internacional aqui em Bolonha, né? E o nosso foco, como eu te falei lá no início, é trabalhar dentro do segmento de pequenos e médios produtores, e esse equipamento me chamou muito a atenção, entendeu? Se vai estar disponível no mercado em um curto período de tempo, eu não sei, mas que esse tipo de tecnologia já existe, e pensando num futuro onde cada vez mais está escasso, principalmente essa questão de mão de obra, esse tipo de equipamento ele vai ser solicitado, requisitado aí pelos próprios produtores, né? Bom, já que você está falando de tendência, deixa eu já começar a te cutucar um pouquinho mais aqui. IA, inteligência artificial. Cara, tem alguma coisa chegando para a agricultura familiar que tem inteligência artificial embarcada? Ou já tem no mercado e eu estou por fora? Eu desconheço esse ponto, Divino. Eu sei que nós utilizamos demais aqui, a nosso favor, né? Mas tem um conceito lá de IoT, né? Que é a inteligência artificial das coisas, né? Isso. Mas, inclusive, agora recentemente eu tive lá na Copavel, até show rural Copavel, né? Uma excelente feira aí que também está bem direcionada para o público de agricultura familiar, pequenos produtores, né? Em vários estantes, né? Em vários expositores, eu vi essa questão aí de inteligência artificial, né? O IoT, né? Seria a inteligência artificial das coisas, né? Mas a aplicação em si e tendência, eu acredito que sim, sobre tendência, mas a aplicação hoje, no momento, eu desconheço esse assunto. Cara, não tem jeito. As coisas vão, à medida que elas vão se popularizando, vão ficando mais baratas, né? E essas tecnologias acabam ficando mais acessíveis. Lá atrás, você me deu a informação de que já existem máquinas com custos bacana, que o pessoal pode ter acesso, mas o produtor ele tem acesso a dinheiro, a financiamento, por exemplo, para comprar esses equipamentos de maneira mais fácil, digamos assim? Não é um negócio complicado ou não é tão complicado assim? Sim, vamos lá.
Questão de financiamento. Hoje, o maior dificuldade, né, que estamos enfrentando é a questão de acesso ao crédito, né? Mas sempre existiu, Divino, aí uma proteção, né, para esse grupo de produtores, né? Quando a gente fala de pequenos produtores, inclusive existem linhas de financiamento disponíveis, sim, inclusive com uma taxa de juros aí muito mais acessível que o normal, né, o convencional, né? Isso não é uma questão recente, isso já vem sendo trabalhado há bastante tempo, né? Então, sim, existe, basta agora o produtor querer aí fazer os investimentos, começar a aderir a essas novas tendências aí para que ele tenha uma maior produtividade lá no campo. Wellington, nós temos uma audiência muito, mas muito grande na zona rural. Uhum. E o pessoal, às vezes, está... Por exemplo, eu tenho o programa na hora do almoço, eu tenho o programa à tarde, eu tenho o podcast que o pessoal ouve a hora que pode se adequar, né? Então, de repente, tem o pessoal que está almoçando, ouvindo o programa, tá, e pensando, nossa, eu queria comprar uma máquina para me ajudar aqui e tal. Você tem mais informações aí para você trazer para esse nosso ouvinte curioso que está agora querendo entender um pouco mais sobre essas taxas, sobre onde procurar, como que ele procura, que linha de financiamento é essa? Sim, claro, ó, vamos lá. Especificamente, eu não sei te precisar quando que começou isso, mas eu estou inserido, Divino, dentro do agronegócio desde 2011. Desde 2011 já existia isso, então deixa eu te falar que é muito mais para trás, que o governo, ele subsidia, né? Ele criou uma linha de financiamento específica para os produtores, onde ele subsidia parte dos juros. Eu vou te falar que hoje é o juros mais atrativo que a gente encontra no mercado, cujo a linha de financiamento ela chama-se Pronaf, né? Ou Mais Alimentos, é mais conhecida como muitos aí, né? Seu produto enquadra no Mais Alimentos. E para isso, existem, né? Essa linha é tão dedicada para esse segmento que ela existe algumas barreiras. Por exemplo, médios e grandes produtores eles não têm acesso a essa linha de crédito, né? Ela é exclusivamente para pequenos e, obviamente, a questão de agricultura familiar também se enquadrar dentro disso daí. Questão de taxa de juros. Hoje, ela está ali num range de 5% a 6% ao ano, né? E os produtores podem financiar aí seus equipamentos como tratores, implementos, num prazo aí tem uma carência, isso é definido aí cliente por cliente, né? Como as instituições avaliam, ele tem um período aí para pagar até 7 anos, né? Quais são as agências, né, que fazem esses financiamentos? Hoje, o grande Econômica Federal também opera, além disso, tem os bancos de fábricas, né, que também conseguem fazer esse tipo de operação para facilitar o acesso ao crédito a esse produtor. Quando você foi falar das agências aí, dos bancos, acabou que deu uma travada na internet. Repete aí para a gente, por favor. Tá. Hoje, os bancos que mais têm volume, né, de negócios, né, com essa linha de crédito dedicada, cujo nome Pronaf Mais Alimentos, aí, é o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tem outros bancos também que operam. As cooperativas hoje estão muito inseridas dentro desse segmento, né, que Cicobi, Sicredi. Eu não sei se eu estou fazendo propaganda aqui, mas... Não tem problema não, pode falar. Aqui é o seguinte, o que eu quero aqui é que o produtor rural se beneficie da informação. Legal. Se a informação é boa para ele, você pode falar, não tem problema não. De maneira geral, aí, todos os bancos que têm relacionamento com o agronegócio, hoje eles operam, inclusive também os próprios bancos de fábrica, né? Onde, por exemplo, a Yamar utiliza um banco de fábrica, que ela também consegue fazer o acesso a essas linhas de crédito através do nosso próprio banco, como também outras marcas, outras instituições também conseguem fazer esse financiamento. O objetivo, como você falou, é ter um canal maior aberto aí de acesso ao crédito aos produtores. Então, se alguém está ouvindo a gente aqui, de repente ele vai passando na porta da concessionária da Yama, vê aquela máquina e fala, oh, meu Deus do céu, podia ter aquela máquina para mim. Ele pode parar lá e perguntar, falar assim, como é que é? Financia esse negócio? Quanto custa? Como é que é a taxa de juros? O pessoal tem essa informação? Sim, com certeza. Todo o nosso portfólio hoje
ele está disponível para financiamento, e vou te falar que a gente enquadra muito bem, como eu te falei, que a Yamara é uma empresa muito, não segmentada, mas dedicada a esse nicho de mercado, né, de pequeno e talvez médios produtores. Então a gente tem produtos aí que podem contemplar desde trator de 26 cavalos até 80 cavalos, que enquadram dentro dessa linha de financiamento, como também a nossa colheitadeira de grãos, que também a gente consegue usufruir do benefício de fazer o financiamento para ela, assim como outros produtos, né? Então vamos voltar lá naquela dificuldade da mão de obra, né? Todo mundo tem hoje dificuldade de contratar pessoal para operador de máquina, então, rapaz, é uma dificuldade achar quem queira operar a máquina. Aí a pessoa passou ali, viu uma máquina que pode ajudar no dia a dia dele, nossa senhora, isso aqui vai me ajudar demais na conta, mas eu mesmo que vou ter que operar, porque eu não vou conseguir contratar uma pessoa, não vou achar no mercado, não vou poder pagar. O que pode ser feito para garantir que os produtores saibam operar e manter a vida útil desses equipamentos? Sim, legal. Hoje existem diversos tipos de treinamentos, tá, Divino? Inclusive sendo fornecidos aí pela maioria dos fabricantes, né? Também como quando é vendido um equipamento, eu falo isso pelo nosso modelo de negócio, né? O que a Yamaha propõe aí para nossos clientes, né, e consumidores. Quando nós entregamos um produto, é sempre feita uma entrega técnica, né, para esse consumidor, elencando um modo de uso do equipamento, os principais pontos de atenção que ele deve ter em relação ao equipamento, principalmente destacando esse ponto em tempo de uso ali do equipamento, a durabilidade que vai aumentar, né, se ele fizer o procedimento correto, né? E, obviamente, também as manutenções preventivas, tudo isso acaba contribuindo muito. Então, a Yamara hoje já faz esse tipo de ação, dedicando um maior tempo quando entrega o equipamento, né, para os produtores, para os nossos clientes, com o intuito aí de compartilhar informações como boas práticas de uso do equipamento, também como prevenir aí manutenções corretivas, né? Essas informações, elas ficam disponíveis depois, então, porque na hora que você compra equipamento, você já comprou carro, né? Você sabe como é que é. Você chega na concessionária, você vai comprar um carro, você vai comprar um equipamento, você está tão empolgado, tão entusiasmado, pode te falar o que for, que você não vai ouvir nada. Você olha para aquilo lá, você está encantado. Sim. Depois você vai chegar em casa e vai, como é que eu faço isso aqui mesmo, né? Então, sim, essa informação é importante que ela fique disponível depois. Sim. Muitas vezes, Divino, o próprio consultor, né, o agente que vendeu, porque assim, a venda desse tipo de equipamentos, elas são bem diferentes, né, de venda de carro. Ela geralmente são uma venda mais consultiva, né? Então, hoje existem treinamentos da fábrica, né, que no caso seria nós, para toda a nossa rede de concessionários, principalmente a parte de vendedores, e sim como também equipes técnicas, que eles são capacitados para ser mais consultivos, né? Então, os nossos consultores vão até as propriedades, identificam as necessidades, indicam as melhores soluções para aquele consumidor, né? E, obviamente, depois, quando isso acontece, se realiza o sonho ali do nosso produtor, ele adquire o nosso produto, vai uma equipe técnica, passa todas as orientações e o nosso consultor sempre fica em contato com ali o nosso consumidor para ver se está indo tudo bem e tudo mais. E além disso, tá, Divino, a própria Yamaha, como fabricante, ela tem ali as responsabilidades, então é feito pesquisa de satisfações para ver se está sendo atendidas as expectativas daquele cliente e tudo. Então, é um processo bem longo, né, e contínuo, né, esse aqui é o mais importante, porque o nosso objetivo é sempre oferecer uma solução ali e ter perpetuidade, né, depois, né, esse cliente, ele quer trocar máquina, ele resolve expandir um pouco o negócio, então, esse consultor sempre vai ser lembrado ali como um consultor que faz orientação, né, aos clientes, né, não somente aquele cara que vende, né.
Wellington, esse é um caminho sem volta, né? A partir do momento que você conhece a facilidade, conhece a comodidade, cara, ninguém quer abrir mão, ninguém quer voltar atrás, né? Você quer sempre aprimorar, sempre melhorar, ter uma máquina nova, alguma coisa que vai ajudar. Você Sim. consegue me falar de 3 inovações no campo para pequenos e médios produtores rurais? Você fala, Divino, ó, isso aqui, por exemplo, ajudou nisso e nesse outro problema, resolveu essa dor do produtor rural. Tá, vou te falar dois que estão dentro de casa, inclusive, tá, Divino? Então, Vamos lá. em 2019, a Yamaha lançou no mercado ali uma transplantadeira de mudas, dedicada para esse segmento de vegetais, né? Principalmente de folhas. Então, onde Certo. esse processo ele era totalmente manual, né? Então, o produtor, quando ele resolvia lá fazer o plantio dele lá do alface, do repolho, de qualquer vegetal, geralmente, Divino, só a título de curiosidade, tá? Ele é sempre transplantado, ele não planta direto. Né? Isso. Obviamente, que tem algumas culturas que é feito plantio direto, como cenoura, muitas vezes beterraba. Tem algumas culturas que é feito direto, coentro. Aí depois você pega mudinha por mudinha, vai E colocando vai no lugar lá. colocando no solo. Uhum. Esse Isso. processo é um processo árduo para o produtor, porque ele tem que Uhum. ficar agachado, né? Plantando mudinha por mudinha, e muitas, por mais que ele seja um pequeno produtor, né, que esse é o foco do nossa conversa, né, é um trabalho desgastante, né, então, porque ele não está ali numa posição adequada para fazer o plantio. Então, a própria Yamaha, vendo esse mercado, né, vendo as dores dos nossos produtores, ela lançou uma máquina, né, uma transplantadeira de muda que pôde aí facilitar muito a vida do produtor, né? Outra, desculpa, Não, pode falar, pode falar. outro produto aí é a nossa colheitadeira de grãos, né? Também dedicada para esse público aí de pequenos e talvez médios produtores, mas o nosso maior foco é o pequeno produtor. A gente lançou ela em meados de 2021. É um equipamento totalmente ímpar dentro do mercado, onde que a gente só conseguia ver colheitadeiras de grande porte, né? As colheitadeiras são tratadas por classe, né? Então, acima de classe 4, que é equipamento aí grande, né? Uhum. E a Yamaha, como uma empresa japonesa, eu acho que isso está muito linkada também com a questão cultural da própria empresa, né? Então, existia essa solução lá fora, ela acabou trazendo para o Brasil, a gente implementou, a gente está colhendo muito bons resultados com este equipamento, onde que pode facilitar muito aí a vida do pequeno produtor, aonde antes dessa máquina, da disponibilidade dessa máquina, ele tinha duas opções, ou ele aguardava um prestador de serviço vir colher para ele com uma máquina grande, mas claro que quando você também é produtor, a prioridade é sempre sua e depois você faz para outro, né? Então ficava muito aquém. Hoje, então, esse produtor ele tem acesso aí a comprar, adquirir esse equipamento e também possibilitou fazer o plantio consorciado, né? Que tem se destacado muito, principalmente dentro do café. Né? Então, hoje os produtores, até mesmo pequenos produtores de café, eles plantam um café, o espaçamento pode ser de 3 a 4 metros ali, e dentro dessas linhas não era aproveitado nada, ficava ali. Então, você estava nutrindo lá o pé de café, mas também estava nutrindo um mato, né? As ervas daninhas. E isso possibilitou aí esses produtores fazer um plantio consorciado, sendo com soja, ou com milho, ou com algum outro tipo de cultura, e hoje tem uma máquina que se adequa, consegue entrar dentro dessas ruas aí do café e fazer essa colheita, né? Esses dois equipamentos são totalmente dedicados aí para pequenos produtores. Um outro, O que que ele consegue colher com aquela máquina? Ele consegue colher soja, milho, mais alguma soja, coisa? milho, em grãos em geral, Divino, mas os principais que hoje está sendo desenvolvido, né? Essa máquina foi desenvolvida mesmo para o arroz, aí a gente introduziu ela no milho,
na soja, no sorgo. Então você consegue colher uma série de grãos aí hoje com esse. Com a mesma plataforma, do mesmo jeito? Com a mesma, aliás, com a mesma plataforma, tá? Você consegue colher soja, milho, aveia, arroz. Porém, a gente chama de troca de kits, né? Você troca o kit lá, você colhe determinada cultura. Troca um outro kit, você colhe determinada outra cultura, né? Ah, tá. Eu te interrompi, você ia falar o terceiro aí. Imagina. E bem o terceiro, Divino, estou, né, na Yama desde 2018, né? Mas eu vou te falar que eu estou dentro desse negócio desde 2011 na agricultura, trabalhando com máquinas, tudo mais. Antes eu trabalhava dentro de uma concessionária, pude ver isso de perto, né? E felizmente, quando a gente comecei na Yama, né, lá em meados de 2018, 2019, a gente tinha um mix de portfólio, que a gente chama, né? Mix de produtos ali a ser comercializado. E o que mais me chamou a atenção foi o nosso trator Solis 26. Né? O Solis 26 é um trator ali de 25 cavalos que eu tive uma surpresa muito gratificante com esse produto, porque até o presente momento, pelo meu know-how que eu já tinha, eu falei, pô, a gente vai trabalhar esse produto, mas ele a gente não vai obter bons resultados. E felizmente eu fui surpreendido aí, né? Esse produto hoje é quase o nosso best-seller, esse assim posso dizer, né? Então a gente começou a perceber que esse produto tem diversos tipos de aplicações, né? Ele pode ser para uma aplicação muito específica, como a utilização para pequenos produtores de café, de hortifruti, e também o produtor que está começando, né? Independentemente do segmento que ele está ali pensando em cultivar, mas ele também pode ser considerado como o primeiro trator. Então a gente teve uma grata surpresa aí com esse produto e que acabou também gerando. O que fez esse trator ter tanto sucesso assim? Boa pergunta. Eu acredito, Divino, que foi esse motivo de ele ser um produto multifuncional, né? Ele é um trator bem especificado, né? Que atende ali as necessidades do produtor, mas também ele ser um trator que atende o cara que está começando, sabe, as atividades, tudo. Então ele acaba se adequando muito, porque quando a gente fala em mecanização, né, para a agricultura, então eu tenho implementos que seriam aí os equipamentos que contemplam ali para ele fazer o trabalho, né? O que eu tenho hoje no grande, para equipamentos grandes, eu também tenho dedicado para esse produto aí pequeno, né, para o Solis 26. Então, isso acabou facilitando muito, né, e abrindo aí a mente também dos produtores e acaba auxiliando muito, né. Ele é o meu trator, minha vida, né? Quase isso, né? Oh, bacana, Wellington, bacana. Cara, aquilo que eu te falei no início, né? Lá da nossa conversa. A gente não tem muita noção de tecnologia, o que tem de facilidade e tal. Aí você vai falando e vai explanando para a gente, vai abrindo a cabeça da gente, assim, de repente. Eu estava pensando aqui, você falou da transplantadora lá, de mudas, Sim, né? mudas, né? E eu pensando, cara, olha o impacto positivo que isso traz na saúde do produtor, Sim, né? bem-estar, né? Cara, quanto tempo ele ficaria ali abaixado tal, ao longo dos anos, né? E isso vai trazer uma qualidade de vida melhor para ele no futuro, né? A economia de tempo, né? Que ele pode ter mais tempo para fazer outras coisas, para estar com a família dele, sei lá. Então, sim, eu acho que esse é o papel da tecnologia, né? É poder trazer uma melhoria de vida para as pessoas. Não é isso? É isso aí. Meu amigo, foi bom para mim. Espero que tenha sido bom para você. Obrigado, viu? Obrigado, Divino, pela oportunidade de estar aqui no Agro e Prosa, tá? Estou muito feliz, né, e honrado de receber esse convite aí para compartilhar um pouco do nosso dia a dia e as nossas experiências com vocês. Obrigadão, gente. Olha que assunto bom que nós falamos hoje, né? Conversei com o Wellington Silva, bacharel em administração. O homem tem MBA em Business Commerce. Até o nome é chique, né? Pomposo.
e ele é responsável pelo desenvolvimento da rede de concessionárias Iamar. E o tema da nossa entrevista foi o impacto da mecanização na agricultura familiar. Se você gostou da prosa, deixa um gostei aí pra gente, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.